Fala pessoal do podcast, Matheus, Sige e aqui o nosso entrevistado, Dr. Laércio. Dr. Laércio, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Matheus, agradeço ao Sige Vilares também, fazer participação aqui nesse grande podcast, iniciando, e eu já agradeço, Matheus, pela sua iniciativa e digo que fico feliz em poder fazer essa abertura, essa estreia. Afinal, a gente que luta e que faz de tudo para que o desenvolvimento dessa cidade também possa ser de forma da imprensa. A gente fica feliz de um jovem botiramense ter essa capacidade de desenvolver o podcast e a gente participar. Não poderia ser diferente, né? Eu lembro que no início do projeto eu estive ali conversando contigo e de cara nos apoiou da melhor forma possível. E aqui não poderia ser diferente iniciarmos esse projeto grandioso com a sua presença. Como eu disse a você na época, Matheus, eu acredito muito nos projetos, não só dos jovens, mas de todas as pessoas que me trazem alguma novidade ou algo novo para a cidade de Botirama. Eu acho que nós, representantes de vocês, a gente precisa acreditar. Quando alguém traz algo, a gente precisa comprar a ideia, tentar juntos também com o pé no chão, fazer com que a pessoa tire do papel e faça dar certo, valer a pena. Afinal, é mais uma alternativa de imprensa que a gente faz, de alguma forma, passar a informação correta, transparente, sincera. Afinal, o que a gente precisa é de informações sérias e informações que tragam confiabilidade para o povo. E temos aqui também a satisfação de apresentar o nosso colaborador, parceiro, amigo, o Sige. É uma pessoa que, desde muito tempo que eu venho acompanhando o trabalho dele, Sige é uma satisfação, uma felicidade enorme tê-lo aqui compondo o nosso quadro de parceiros. E, de forma breve, você vai se apresentar e, ao longo desse bate-papo, a gente vai ter mais oportunidade cada vez demonstrar um pouco mais sobre o seu trabalho. Parabenizar você, Matheus, o Netinho, Ezequias, 3 jovens, né, que eu me lembro quando você falou comigo pela primeira vez o sonho de botar um podcast. E desde o momento que você falou comigo, não é um momento que eu vi você acomodado. Eu sempre, toda vez que eu via você falava alguma coisa que você comprou, alguma coisa, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Não é um momento que eu vi você acomodado. Isso é muito importante, o marco, né, para a comunicação aqui da nossa cidade. E é isso, né, a rede social. Hoje, o cidadão, nós não estamos mais presos às grandes mídias. Antes, dependíamos de uma emissora de rádio, de uma televisão. Hoje, qualquer cidadão com um celular na mão, vira uma televisão, vira um rádio. E você, de forma muito responsável, juntamente com o Netinho e Ezequias, estão aí com o podcast. Eu fico feliz de ter recebido esse convite para estar fazendo parte desta equipe. Fico feliz também de receber o prefeito Laércio, Dr. Laércio Santana. Quando nós conversamos, falei, rapaz, nós temos que começar com a maior autoridade do município, que é o doutor Laércio. E desde o primeiro momento que nós fizemos contato com o prefeito, ele já se propôs a estar presente. E eu fico muito feliz do doutor Laércio, sempre que eu procurei ele, tanto ali pela Botirama FM, sempre que eu procurei ele para alguma entrevista, ele sempre está disposto. Isso é muito importante, né? Não tem esse negócio de estrelismo que muitos políticos acabam sendo picados, né? E aceitar essa proposta de Matheus como primeiro participante do podcast, Matheus, para mim é uma satisfação. Primeiro por ser um amigo que eu tive a oportunidade de conhecer durante a campanha mais um pouco e vi a seriedade que esse jovem tem. E isso demonstra, e eu respeito muito assim, essa questão de quem faz as coisas com a vontade de mudar ou de fazer. Então, no primeiro convite, eu já decidi, falei para ele que eu estava disponível. Acho que é isso que a gente faz aqui. E o melhor ainda é ter no Sige Vilares, com tantos anos de experiência na imprensa, aí, com tantos anos na região, trazendo para dentro desse podcast,
que com certeza vai tomar uma dimensão aí muito grande, e eu não tenho dúvida disso. E trazer também você para cá com toda a sua experiência, deixa o nosso programa, o programa de Matheus, ainda melhor e com certeza mais confiável. Isso é bom. Tenho certeza que será um bate-papo muito proveitoso aqui e a gente vai aprender juntos. Afinal, também é o primeiro podcast que participo e eu acho que aqui a gente dá para aprender, dialogar e conversar e fazer um bate-papo bem legal. O doutor Laércio já trabalhou no SAMU de Barreiras e foi aí um dos que ajudavam o blog do Sigilar, lá com o repórter Jadiel com informações, né? Então, nossa história lá atrás... Eu já dei muita matéria aí pro Cis, viu? Já dei muito furo de reportagem pro Cis Vilares. Aproveitando aí que o Cis falou, né, do seu trabalho pregresso anterior à política, então eu gostaria de abrir esse momento para que você apresentasse, falasse um pouco sobre sua iniciativa na área da saúde e como que se deu essa transição do trabalho de um médico profissional de excelência, de grande referência no nosso município, até a chegada a concorrer às primeiras eleições municipais. Matheus, na verdade, assim, viu, Cid? Quando eu decidi seguir a carreira médica, ainda com 13 anos de idade, quando saí de Botirama, eu já sabia que... Você é natural de Botirama mesmo? Sou nascido e criado em Botirama, filho de seu Jocilon, dona Neta, e desde a infância eu sempre sonhei, sempre quis ser médico. Eu tinha um carinho muito especial por Dr. Djalma e eu sempre falo, todo mundo sabe que eu sou fã incondicional do nosso querido Dr. Djalma. Eu sempre pedi a minha mãe para que o Dr. Djalma me atendesse. Eu gostava tanto dele que eu me lembro certa vez que eu falei, mãe, eu acho que eu vou aqui ficar doente para a senhora me levar lá para Dr. Djalma me atender. E isso, eu falo muito com Dona Daci, né, a esposa dele, o filho, o Juca. E eu sempre falo dessa minha admiração pelo trabalho do Dr. Djalma, muito carinhoso, muito dedicado, muito competente. E eu fui seguindo aquele caminho ali, de também tentar ajudar as pessoas. Fui embora, voltei, me formei, decidi voltar para cá porque eu tinha primeiro que minha família não é uma família extremamente rica, mas também nunca foi uma família, não é extremamente pobre, mas nunca foi uma família rica. Família de classe média que deu a condição da gente estudar, que deu toda a condição da gente fazer aí a nossa escola, ensino médio, ensino superior e dar essa condição de ser formado hoje, mas tinha dificuldades. Então eu voltei para casa para poder ajudar em casa também, para poder ajudar meu irmão que ainda estava estudando, para que minha irmã, que se formou primeiro em odontologia e acabou me ajudando muito, ela acabou ali, vamos dizer, sacrificando um pouquinho dos recursos dela. Foram 6 anos ali dedicadas à minha formação. Então eu tinha que voltar para casa para dar uma reajustada ali em casa. E assim fiz. Quando me formei, tinha esse sonho de ser médico, também tinha um sonho de voltar para casa, porque sempre amei a cidade de Botirama, amo a cidade de Botirama. Eu acho que aqui foi onde eu aprendi e conquistei tudo na minha vida. E quando falo conquista, não são conquistas materiais, sabe, Matheus? São conquistas de passar na rua e ter pessoas, conhecer pessoas que admirei a vida toda e que tem essa admiração. Eu acho que isso é a conquista de verdade, é a conquista de quem observa algumas coisas e vai formando o seu caráter. Então foi aqui que eu conquistei o caráter de tentar fazer sempre o bem, de nunca fazer o mal a ninguém, de nunca buscar nenhum tipo de embate, nenhum tipo de confusão, sempre buscar o diálogo. E eu acho que é isso que Botirama me deu. Acho que Botirama me deu muito essa condição de tentar ser humano, ser um ser humano diferente. E aí, Matheus, eu acho que a minha forma não de ser médico, com a condição ali de tratar os pacientes de uma forma muito humanizada, assim, de uma forma de acolhimento muito, digo até às vezes até diferente um pouco do natural, né? Eu sempre sistematizei a minha consulta de uma forma que eu não estava ali fazendo uma consulta para dar só um diagnóstico.
eu sempre sistematizei a minha consulta para que eu pudesse entender a vida do paciente, entender a vida da família do paciente e tudo que se está ao redor do paciente. Então, eu tenho um paciente que há 12 anos, quando me formei, eu conheço pai, mãe, filho, família, casa, se tem condição de comprar remédio, se não tem. Então, assim, eu acabei fazendo, não, sei lá, talvez os mais de 10, 15 mil pacientes que eu tenho atendido nesses meus 12 anos de profissão como médico, eu não atendi nenhum sequer sem o objetivo de fazer a diferença. Então, naturalmente, as pessoas, elas são carentes por carinho e atenção. E lá em 2020, 2019, recebi o convite do então prefeito Terence, na época, para fazer parte do grupo, porque eu já trabalhava, eu já era funcionário público do município, eu trabalhava para o prefeito Terence, mas nunca atendi ninguém pensando em campanhas políticas, nunca atendi ninguém. Para você foi uma surpresa o convite? O convite, não. Para integrar o grupo não, e de repente botar o nome à disposição? Não foi uma surpresa, porque a gente que é do interior, a gente que vive numa cidade pequena como Ipotirama, como Oliveira dos Brejinhos, Muquem, Paratinga, naturalmente, quando a gente tem uma ascensão, ou seja ela profissional ou empresarial, por algum motivo as pessoas começam a lhe seguir, por algum motivo as pessoas começam a lhe observar, por algum motivo as pessoas também começam a gostar de você e talvez até de lhe admirar. Então, naturalmente, eu sabia que meu nome estava no jogo. Porém, eu nunca quis. Então, mas aí, beleza, Terence me chamou para fazer parte dali, não só como funcionário, mas também como, vamos dizer, um participante do grupo político, do qual ele era o líder e continua sendo como nosso suplente senador. E aí, naquela época, eu assumi o desafio, assim como faço na minha vida. Eu vi que chegou um certo ponto que eu assumi aquele desafio de estar ali no grupo, que eu não poderia mais recuar, porque eu não acho justo. E tá aí, talvez, das grandes qualidades que eu assim, mais admiro em alguém. É a justiça, é você ser justo. Você não precisa ser bom, você não precisa ser melhor do que ninguém, mas você precisa ser justo. E aí, naquele momento, eu vi que Ipotirama abraçou meu nome. Então, eu assumi o desafio. Meu pai não queria, minha mãe não queria, minha esposa não queria, meus irmãos não queriam, minha família não queria, ninguém queria. A política não é um campo fácil, né? A política, ela é um jogo de interesses. Alguém acredita em você, outros não acreditam, outros acreditam que a melhor forma de conduzir uma cidade não é esta, outros acreditam que a melhor forma de conduzir a cidade é outra, e você precisa estar ali no centro fazendo as opiniões contrárias se convergerem. Então, a política, ela realmente é muito complicada, porque o que é azul para um não é azul para outro. Às vezes você faz algo para ajudar uma comunidade, por exemplo, e a outra comunidade acha ruim, né? E é sempre isso dificulta, isso deixa um pouquinho mais difícil, mas eu acho que dá, sim. Eu acho que a política, ela é a única forma de transformar a vida das pessoas. Ela é a única forma de construir pontes para o progresso. Então, eu acredito muito na política. Eu talvez entrei com dúvidas sobre a política. Passei por um período difícil ali de um ano entendendo o que é a política. E depois daquele ano, quando vi que já não tinha mais para onde correr, eu vi que a política realmente é transformadora. Feito mais como pai, como filho, como irmão, como cidadão.
tudo que eu faço com muito amor e carinho, inclusive estar aqui. Eu acho que esse é o grande lance, assim, da virada de chaves. Quando assumi aquilo de médico para prefeito, foi porque naquele momento eu acreditei que me entregar à cidade era importante. Laércio logrou êxito, né, na primeira vez que assumiu o pleito, que assumiu concorrer e desbravar esse desafio, num grupo já consolidado, né? Muito interessante isso também. E aí eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre os seus grandes feitos ainda no primeiro mandato. Eu sempre digo, Matheus, que as estruturas, as grandes estruturas, elas são mais lembradas, né? Eu vou citar exemplo, na minha primeira obra, para vocês terem noção. Entregue. Foi o calçamento ali das famosas ruas de baixo, como o povo fala ali, naquelas imediações do CESP. Foi a minha primeira grande obra, foi entregar aquilo ali, calçar. Você já muda a vida e as pessoas daquele local. Aí depois você vem para um cais totalmente revitalizado, que foi, muitas vezes as pessoas não lembram, mas foi eu que Terence iniciou lá em 2019, a pandemia veio, parou, vim com todo o gás, terminei a obra, entreguei a requalificação do cais e tenho com certeza outros projetos para melhorar ainda mais. Depois do cais já consegui fazer diversos outros empreendimentos, a exemplo de calçamento no bairro Alto do Fundão. Nós calçamos mais de 3 mil metros quadrados no bairro Alto do Fundão, ali envolvendo aquelas ruas da unidade de saúde, aquelas ruas da creche. Conseguimos fazer o calçamento ali onde era o antigo cartório, também no bairro São Francisco. Fizemos o calçamento do bairro Cantinho inteiro, que é um bairro que tem mais de 35 anos de história. Fizemos o calçamento nas ruas do fundo ali da ABB, que também tem muitos anos e era um pedido da população de muitos anos. A gente calçou nosso distrito, nosso primeiro distrito, que quem é da zona urbana não vai lá muito na zona rural, mas é o nosso primeiro distrito e nós calçamos ali toda aquela praça central e eu tenho o plano de calçar o restante no meu segundo mandato. Fizemos, eu vou falar por baixo porque fica assim, muita coisa e vou falar rápido para que vocês possam, só no bairro Alto do Fundão, requalificamos quadra, fizemos, na minha opinião, a praça maior e mais bonita da cidade, que é aquela do Alto do Fundão, muito bonita, por sinal. Queria saber como é que estava o aeroporto e eu disse, olha, nós agora temos um aeroporto tranquilo, murado, balizado, com um hangarzinho certinho, para trazer investimentos para Ibotirama, extraordinário. Conseguimos fazer ainda ali no Alto do Fundão e provavelmente entregaremos nesse segundo ou primeiro semestre ainda. O núcleo de canoagem ainda não entregamos, já está pronto, não entregamos porque nós precisamos fazer o pier. E o pier, como o rio subiu muito durante esse período de chuva, a gente aguardou abaixar para saber até que ponto a gente precisa construir o pier e terminar essa obra para poder entregar e trazer mais de 300 alunos para fazer aula de canoagem, já com professores, com material do Estado. Voltando para o bairro São Francisco, na minha opinião, uma das maiores obras e que geram aí uma qualidade para a nossa agricultura familiar é a cobertura da feira do bairro São Francisco, que é sonhada há muitos anos. Fizemos também o maior e melhor colégio do Brasil, com certeza está, que é aquele colégio de tempo integral, Odontina Laranjeiras. Aquele colégio tem uma estrutura extraordinária, uma luta que tive, que assim, inicialmente na implantação daquele colégio, que graças a Deus saiu do papel. Fizemos ali, ainda no bairro São Francisco, as ruas próximas ao fórum, que eram ruas de areia, calçamos todas aquelas ruas praticamente. É uma pavimentação em paralelo que, na minha opinião, ficou muito boa, porque as ruas ficaram muito largas ali. Conseguimos fazer a requalificação da Irmã Daniela, conseguimos fazer a requalificação daquela avenida que desce a rodoviária até a JK, conseguimos fazer a revitalização de diversas ruas na cidade. Aí você vem para... Agora eu vou entregar o mercado municipal, unidade de saúde do bairro São João, já estou fazendo praça
desculpe, academia de saúde no bairro São João, já estou fazendo unidade de saúde no bairro Xixá, entregarei nesse semestre, unidade de saúde no Baixio, já estou próximo a entregar também e iniciar o SAC, que talvez seja uma das maiores e melhores obras da nossa cidade do ponto de vista de trazer uma economia local. O SAC imóvel, nos próximos dias farei a pedra fundamental para a construção e dar início aí desse grande projeto que é o SAC aqui na nossa cidade. Temos as grandes outras obras, a exemplo daquela obra que é do hospital, que para mim é a maior obra da história da nossa cidade, sem sombra de dúvidas, e pessoalmente, enquanto médico, Matheus e Sige, eu preciso reconhecer que é um sonho realizado, também pessoal, né? Eu fui diretor médico do hospital, talvez foi quem me credenciou a ser prefeito, porque eu peguei o hospital numa situação que tinha questionamentos, bastantes questionamentos em termos regional, assumimos o hospital, conseguimos entregar um resultado. Naturalmente temos problemas como todos os outros hospitais do país e que diariamente estamos buscando melhoras, mas entregamos um bom resultado. São mais de 3 mil pacientes operados anualmente, são mais de 150 cirurgias feitas mensalmente, são mais de 120 pacientes diariamente atendidos ali. Naturalmente não tem jeito, e as pessoas me questionam, doutor Laércio, mas tem um reclamando. Gente, de 120 pessoas atendidas, sempre vai haver aquele que infelizmente ficou para depois, porque é uma ficha azul, porque é uma ficha verde. E quem é ficha azul e ficha verde pode esperar mais do que o ficha vermelho e o ficha amarela. Às vezes não estão no bom dia. São seres humanos também. São seres humanos, né? E naturalmente, esses que não estão no bom dia, que não deveria ser, até porque eu pessoalmente nunca fui para o meu trabalho descontar nada dos meus problemas familiares ou pessoais ou profissionais. Trabalho você tem que fazer com o coração. E quem faz com o coração não tem que estar ali de cara fria. E é isso que eu prezo, é isso que eu cobro, mas a gente não controla 100% das coisas. Mas eu não tenho dúvida. É isso. Eu poderia falar, Matheus, poderia falar, Cis, de várias e várias obras que, na minha opinião, são históricas para a nossa cidade. A exemplo da estrada de asfalto que liga Ibotirama até Aldeia do Chá. Acho que ninguém nunca sonhou. Se você perguntar para os mais de 27 mil Ibotirama... Até mesmo quem é morador da aldeia já estava desacreditado, né? Nunca sonhou, assim, sabe? São coisas que ninguém nunca sonhou. Imagine vocês asfaltar uma zona rural. É muito sonho. Se você perguntar para os mais de 27 mil pessoas de Ibotirama, nenhum deles vai imaginar assim, doutor, eu achei que eu ia morrer sem ver uma estrada vicinal asfaltada. E é real, já está asfaltada, já estamos fazendo o restante, né, que é o acesso à comunidade, pavimentando a comunidade indígena nossa. Passou pela comunidade quilombola que morriam ali na poeira e eu lembro que eu passei ali. No meu primeiro mês de mandato, eu vou tirar esse povo da poeira. E assim Deus me ajudou, o governador Jerônimo me ajudou, e a gente conseguiu tirar aquele povo da poeira e sonho, com fé em Deus, em conquistar mais pavimentação asfáltica. Como disse, poderia falar mais 20 ou 30 grandes equipamentos aqui de transformação na vida das pessoas. Mas eu vou falar um projeto que fiz e tenho assim um amor e um carinho imenso, que é a educação na arena, né? Eu acho que a educação na arena é um projeto de extensão escolar que mudou e muda a vida de 400 alunos no ano passado. Esse ano a gente já quer ir para 1.000. E não só lá, mas o Cacás, que hoje é praticamente 100% da prefeitura, ali com o auxílio da prefeitura, com a parceria com o Cacás, essa parceria, a Associação Mãos Dadas, que a gente está também como parceria. A educação em si, são muitos projetos muito importantes. Eu colocaria a educação na arena como um grande legado da gestão. E aí eu não vou falar, talvez vocês perguntarão posteriormente, de coisas que as pessoas não conseguem ver.
É um trombolítico no hospital que não tinha e eu introduzi. São antibióticos de amplo espectro, que a gente chama, que pegam várias bactérias e que a gente não tinha e eu introduzi. É um fio cirúrgico que custava R$6 porque era de uma qualidade e hoje custa R$9, R$10 porque é uma qualidade maior, porque eu sei que faz a diferença na vida das pessoas. É um aumento, por exemplo, de uma sertralina, que é um antidepressivo, que talvez as pessoas não teriam condição de comprar na saúde particular, ali no particular, e hoje eu tenho pelo SUS. É uma risperidona em solução, que as mães de crianças que necessitam tinham que quebrar comprimido e agora tem a condição de dar a sua mlzinha ali para a sua criança, e nós introduzimos. Eu, Laércio, sou muito desse momento aí de mudar a vida das pessoas nesses detalhes. Então, as grandes obras, os grandes projetos, eles sempre serão, Matheus e Cid, o que as pessoas mais veem, porque o povo gosta do que vê e do que a gente mostra, às vezes, até na imprensa. Mas esses detalhes daquela mãe que quebrava um comprimidinho, macerava e diluía em água e agora tem a mlzinha para dar, muda a vida das pessoas e é isso que me faz continuar a trabalhar. Uma coisa que me chamou assim, a atenção, quando eu cheguei em Botirama, eu sempre gosto de, onde tem gente, né? Então vou ali comer um espetinho, vou comer uma pizza e vou conversando com as pessoas, né? Uma das coisas que as pessoas mais me falavam é com relação... Eu perguntei, como é que é o prefeito aqui de Botirama? O pessoal falava uma coisa muito interessante da fala ainda, né? Tanto é que isso fez uma diferença muito grande na sua reeleição. Porque eu comparo o bom prefeito ao bom marido. Não adianta você dar tudo para a mulher, dar carro, dar casa, dar luxo, viagem, mas se não der carinho, não adianta. Né? Então, não adiantaria você fazer grandes obras, tudo isso que você fez como prefeito, você não dá essa atenção e carinho ao povo. E o pessoal fala assim, o que o prefeito é? Que o prefeito é acessível, é gente boa, não persegue ninguém. Isso. Né? Então, essa questão de não perseguir, porque geralmente nas cidades pequenas a política é assim, ou você é de um lado ou você é do outro. Né? Se você for oposição, não for aquela família não votou em mim. Geralmente é o Fla-Flu, né? Exatamente. E aqui não tem perseguição, você não obriga ninguém a ir no seu Instagram aqui curtir, comentar. Né? Então, essa questão de tratar o cidadão independentemente do seu lado político, isso fez uma diferença muito grande. Eu acho que isso faz a diferença, né? Muitas pessoas, às vezes, chegam para mim, não, mas doutor Laércio, aquela moça ali e tal, aquela pessoa foi contra, e eu nem sei quem é, na verdade. A gente que faz política pública buscando a transformação e a melhora da vida das pessoas, a gente não fica, Matheus, pensando em quem deixou de votar, quem não deixou. É claro, naturalmente a gente observa e dá valor a quem defende a mesma ideia que a gente defende. Afinal, por exemplo, hoje eu tenho 10 vereadores na nossa base que eu tenho muito orgulho de fazer parte desse grupo. Porque são pessoas que combinam com o meu pensamento, que me ajudam, que entendem, que quando eu falo não, sabe que quando... Doutor Laércio fala não, é porque tem que dizer não, a gente não diz não porque gosta de dizer não. Então, eu acho que esse grande lance de unir pessoas, graças a Deus, Deus me deu essa oportunidade de ter esse pequeno, assim, essa pequena condição de tentar unir pessoas. Eu sempre falo que esse dom eu gosto muito de ter, assim, de unir pessoas. Eu não acredito muito nos extremos. Esses extremos eu não acredito muito, eu não acho que seja a solução. Nenhum grupo, nenhuma coisa que não houve diálogo, na minha opinião, não dá certo. Uma coisa interessante que o senhor falou agora, né? Eu disse que quando o senhor foi convidado para se inserir no meio político, o senhor já pegou um grupo consolidado. E o senhor acabou de dizer agora que não é um time, não é um Fla-Flu, é uma seleção. E de fato é isso, né? O senhor conseguiu montar o maior grupo político do município de Botirama. E de cara ali, quando a gente acompanhou o processo eletivo, eu cheguei a dizer ao senhor algumas vezes que o senhor iria construir a maior vitória política já vista na história de Botirama. Me lembro. E de fato isso se deu por conta de que o senhor conseguiu fazer um trabalho tão feito que conseguiu juntar até mesmo quem era oposição
Eu sou um exemplo disso, né? Que outrora estava do outro lado e agora consigo participar e acompanhar esse trabalho bacana e excelente que o senhor vem realizando frente ao município de Botirama. Matheus, eu acho que você pôde perceber durante a campanha, ali um pouquinho antes, quando você veio apoiar a gente naquele momento, como candidato a vereador, e quando esse desejo de fazer parte desse grupo, você pôde observar durante os meus momentos com você e minhas falas, que eu não sei fazer política de outra forma que não seja falando a verdade. Eu acho que a política ela precisa muito de pessoas que não mintam. A gente precisa ser honesto com todos os parceiros. Se Matheus está querendo vir para o meu grupo político, ele precisa conhecer um líder. Estou líder de um grupo político, assim como diversos outros líderes que a gente tem, e as pessoas precisam confiar. Elas podem até não gostar do não, podem até não gostar da forma que a gente conduz, mas elas precisam confiar no líder no sentido da gente dizer assim, rapaz, doutor Laércio não está me enganando. Então, eu acho que esse é o grande segredo de um grupo político estar deste tamanho, claro, com todos os outros grandes líderes que a gente tem dentro desse grupo, dialogando, né? Mas o grande segredo, na minha humilde opinião, ou seja, é justamente falar a verdade. Quando você fala a verdade, como diz, ou doendo ou não doendo, as pessoas preferem dessa forma. E a política, na minha opinião, ela tem que ser baseada na verdade. Eu tenho muito orgulho de ter feito e faço a política falando a verdade, dizendo quando posso, quando não posso, tendo humildade de reconhecer os erros também, porque erramos muito, e a gente precisa reconhecer para poder acertar, né? Então eu agradeço, Matheus é um exemplo disso, ele sabe do tanto que eu tenho assim, admiração, e sempre dizia, olha Matheus, não vai nessa linha não. Não vai nessa linha não, porque essa linha aí, na minha humilde opinião, não dá certo na política. Tanto que eu achei ele um cara, eu já lhe disse isso, eu acho que você foi muito bem, apesar de não ter sido eleito. Foi o primeiro desafio seu, né, que você assumiu. Você foi um cara que me surpreendeu, inclusive. Eu já vinha ali observando durante a campanha, vi do seu potencial, porém, a gente sabe que a disputa política ela não é uma disputa fácil, né? A gente tem grandes líderes que têm muitos serviços prestados durante muitos anos, isso favorece muito assim, a eleição. Mas eu tenho certeza, Matheus, que foi um aprendizado e você vai tirar disso, como todos nós tiramos disso, um aprendizado, e levar para a sua vida. Eu acho que a política ela ensina muito a gente e você precisa levar isso para a sua vida. Sim, com certeza. E nota-se também, Laércio, através das suas ações, que você se aproximou muito, né, do governo do estado, na pessoa do governador Jerônimo. Percebo que você sempre se faz presente nos eventos mais importantes, como, por exemplo, ontem mesmo o senhor esteve lá no lançamento do Bahia Farm Show. E é muito interessante porque através desse contato próximo que o senhor tem com ele, o senhor consegue recursos para o nosso município. Por exemplo, eu acredito que a gente, enquanto representante de uma cidade, eu represento mais de 27 mil pessoas, não dá para eu negligenciar a força do governo do estado. Embora a sua relação com o Jerônimo venha antes de ser governador. Muito antes, né? Foi o primeiro secretário que eu tive quando eu assumi a primeira gestão. Foi o primeiro secretário que me acolheu. Jerônimo foi meio que vamos dizer, que foi meio que um advogado de Botirama antes mesmo de ser governador. Quando eu cheguei lá, ele foi dizendo logo, olha, você vai aqui, você vai ali, você vai aqui, você vai ali. E eu, graças a Deus, tenho uma facilidade de construir amizades, né? Eu sempre, assim, onde eu vou, graças a Deus, eu tenho feito muitas amizades. E não foi diferente com o Jerônimo. Quando ele foi ser candidato, na época ninguém falava-se em Otto, falava-se em Wagner, né? Falava-se em Caetano como candidato a governo do estado na época. E eu disse ao governador Jerônimo, que na época ainda era secretário, lá em Ceabra, eu disse, olha, eu sentei do lado nessas entregas de grandes
equipamentos. Rui, na época, nosso governador, ex-governador Rui, ministro da Casa Civil, Rui, na época estava anunciando, acho que se eu não me engano, eram 300 milhões de reais de investimento lá em Ceabra, de uma barragem. E eu sentado lá atrás, tinha os lugarzinhos do prefeito e do secretário de Estado. Bom, eu sento do lado de Jerônimo. Tava aquele negócio, é Rui, é Wagner, é Otto, é Caetano, não sei. Aí eu fiz assim, secretarão, eu acho que vai ser você. Eu brinquei com ele. Meu secretarão, eu acho que vai ser você o nosso candidato. E ele, não, rapaz, aí não tinha assim, né, essa intenção. Acho que ele foi um cara, por isso que Deus abençoou e ele deu certo, porque ele também não tinha essas pretensões, e eu acho que quem não tem essa sede, essa ganância pelo poder, é abençoado e consegue. E assim foi. 15 dias depois anunciaram o Jerônimo, foi para a campanha, e até hoje ele brinca comigo, ele diz, rapaz, você adivinhou, rapaz. Não é que adivinhou, é porque eu vi o perfil de Jerônimo, um cara que nunca me conheceu, nunca me viu, chegou lá, eu me apresentei como um prefeito jovem, que não tinha experiência nenhuma na política, apesar de ter grandes parceiros, a exemplo de Terence, como que já conhecia ali um certo grupo de pessoas, mas eu desbravei muito sozinho ali o governo do Estado. Eu fui muito sozinho, até porque Terence, ele, quando no início que a gente conversa muito, ele falou assim, velho, é importante que você tenha essa autonomia, é importante que você vá sozinho, é importante que a gente cresça, eu já tenho o meu espaço, você precisa adquirir o seu. E assim foi feito, né? Constituiu-se 2 lideranças, 2 jovens líderes, 2 jovens com história política muito bonita. Tem liderança que às vezes quer ficar ali segurando, né? Ou até mesmo, como diz o povo, embaixo da asa, né? Então a gente se respeita muito e lá no início foi assim. Talvez por isso que eu cresci muito e me aproximei muito do governo do Estado. E assim fiz, com Jerônimo. Então o secretário me aproximei, virou governador, e eu brinco muito quando falo com o Jerônimo, e falo muito, assim, volta e meia estou conversando e dialogando com ele. Outro dia eu mandei uma foto que um colega tirou do Rio São Francisco, mandei para ele, e ele falando da beleza do Rio São Francisco, a gente conversando sobre o Rio. Aí outro dia ele mandou uma foto também que a equipe dele tirou, nossa, lá em Barreiras, no dia que eu fui recepcioná-lo, e a gente estava falando justamente disso. Ele perguntou, e aí, Léo, precisa de alguma coisa? Eu disse, não, governador, só liguei para agradecer a amizade. Né? Só mandei mensagem agradecendo a amizade e agradecendo pelo carinho que ele tem com o povo de Botirama. E eu acho que é muito disso, é você respeitar a liderança, Jerônimo, né, que é a nossa grande liderança do Estado, entender que ele não é um super-herói e que nem tudo ele pode fazer. Às vezes a gente fica ali querendo muito e querendo cada vez mais, porque prefeito é assim, pidão mesmo, e eu sou pidão. Mas eu também já agradeço muito, porque o que ele tem feito e faz por nossa cidade, a gente precisa ser grato. Talvez essa deve ser uma das grandes virtudes. Porque toda vez que eu vou até Jerônimo, eu não vou cobrar, não vou só pedir. Eu vou também agradecer. E aí eu acho que fica mais fácil. Isso, de fato, é muito importante, né? Eu tive presente na entrega das casas residenciais, né, do novo bairro ali. Tinha até esquecido. Uma obra também muito importante, e ali eu presenciei o seu discurso, o discurso do Jerônimo, e no ato de agradecimento, o senhor ainda chegou a brincar com ele, que também, além de agradecer, vai continuar pedindo para trazer melhorias para o nosso município. E uma dessas melhorias seria a tão sonhada faculdade, né? Que é o que todo jovem botiramense sonha. E aí eu queria que o senhor falasse de forma rápida e breve como é que está esse planejamento, Mateus, né? Esse sonho. Desde o meu primeiro dia de mandato, eu tinha esse desafio de tentar trazer a universidade pública. E assim fiz quando Jerônimo estava secretário de Educação. Seria a UNEB, né? No caso, a UNEB, a gente tentou e cogitou a hipótese de trazer o curso de educação inclusiva, que é algo novo no estado, não tinha em nenhuma cidade, e que é uma demanda que vem crescendo diariamente. Um ano para o outro, um ano a gente tem 200 alunos com, vamos dizer assim, com necessidades especiais, né? E o outro ano a gente já tem o dobro.
Então tá assim, tá exponencial o crescimento. Afinal, isso é mais do que evidente. Então foi algo que eu tentei trazer. Infelizmente, os investimentos na época eram mais de 3 milhões de reais por ano. E eu não podia assumir isso. Não tinha condição financeira. Não dá para você começar algo e fazer mal feito. Dá, nós estamos falando de universidade. Estamos falando de educação de pessoas. Não dá para começar algo e fazer mal feito. E assim lutei os meus primeiros 4 anos. Não teve como, de todas as formas eu tentei colocar lá no CETEP, né? Na unidade CETEP, que é um colégio grande, extraordinário também. Estou tentando ainda. Falei com Rovena nessa última ida a Salvador. A última reunião que eu tive com ela, continuei pedindo, né, essa questão. A gente depende muito da UNEB em si, né? A UNEB ela tem uma logística na região que ela precisa ter, a gente precisa ter a confirmação que nós teremos a quantidade de alunos para abrir um curso aqui, né? Eu tenho tentado o IFBA para cá, né? Eu já conversei com o governador Jerônimo, pedi ajuda ao senador Wagner, que eu acho que é bem viável essa alternativa, até porque essa região, esse território tem um vácuo assistencial do ponto de vista de educação nesse sentido, no estado, e eles sabem disso. O governador Wagner ele foi muito assim, contundente quando eu perguntei, falei assim, governador, eu preciso de sua ajuda. Ou senador, eu preciso de sua ajuda. Aí ele falou assim, rapaz, é verdade, Botirama cabe. E assim também com o governador. Eu tenho solicitado, na próxima vinda dele aqui, eu quero mais uma vez reiterar o pedido dessa universidade pública presencial, porque a gente faz a diferença. Eu sei que faz a diferença, porque existem muitos jovens que pretendem estudar. Nós estamos com quase 100 alunos indo para Barreiras, e eu também eu tenho tentado correr atrás também, não só da universidade pública, mas que outras universidades particulares venham para a nossa cidade. Porque não dá para... A gente tem 100 alunos de Botirama indo para Barreiras, e da região deve ter mais 300 alunos, 400 alunos. É um número extraordinário. Eu tenho tentado e provocado as universidades para perceberem isso. Do ponto de vista, o empreendedor da universidade, ele precisa perceber, poxa, em Botirama cabe uma universidade, cabe essas pessoas que estão indo a Barreiras, estão indo de toda a região, podem vir para Botirama, e eu tenho feito essa provocação também. Mas aí, em contrapartida, Cigi e Matheus, a gente aumentou o número de cursos do Polo AB, que é a Universidade à Distância, de mais de 50%. A gente colocou matemática pela UFBA, a gente trouxe a UFBA para a nossa cidade, as pessoas até nem sabem, mas nós temos UFBA na nossa cidade. A Universidade Federal da Bahia está aqui. É um modo online, né? Mas está aqui formando pessoas. Diversos cursos lá no Polo AB, diversas universidades estão ali. Então, é uma estrutura física muito boa, o Polo AB, para quem conhece, que pode ser utilizado e que funciona. Eu acho que essa informação, às vezes, muita gente não tem acesso, porque eu não entendo por que as pessoas não procuram. Né? Inclusive, essa questão que você falou aí de procurar mostrar Ibotirama lá fora, né? Que eu vejo Ibotirama muito assim, era um centro de região, assim como Barreiras é um centro de região, Ibotirama é um centro de região também, né? Então, eu acho que de repente vender essa ideia para outras universidades, né? Nós temos aí Unifaf, em Luiz Eduardo Magalhães, a Suramérica, a própria Unopar, que tem agora Pitágoras, que tem Luiz Eduardo tem uma estrutura enorme, né? Então, acho que, de repente, aí, juntamente até com o próprio consórcio, né, vou fazer um estudo. Esses números que você passou aqui são números interessantíssimos. Eu creio que se chegar... Você observa, né? O cara não para pensar. Exato. Poxa, eu mando 100, outra cidade manda 100, outra cidade manda 100, outra cidade manda 100. Pô, nós estamos mandando 500 alunos todo dia para Barreiras. Olha aí, vamos... Que por baixo, cada aluno desse deve pagar 500, 600 reais. 200 e tantos mil reais, fora o que gasta de transporte.
o risco que é você sair todos os dias de ir e voltar. Você entende? Então, eu acredito muito que não só a universidade pública, que na minha opinião é transformadora em qualquer cidade, a cidade ela se transforma, e por isso que eu quero trazer para Ibotirama, mas também outras universidades, porque Ibotirama é um polo de microrregião, e nós precisamos e assumimos esse nosso privilégio de ser geograficamente privilegiado. Não. Eu acho que eu sempre falo, eu assumo esse protagonismo regional, não querendo ser melhor do que ninguém, porque não tenho esse perfil, e meus colegas prefeitos e cidades vizinhas são maravilhosas, mas eu preciso reconhecer estrategicamente, Ibotirama, geograficamente, é muito privilegiada. Posso fazer uma pergunta mais difícil, prefeito? Aperta ele. Nós temos aí o prefeito Júnior Marabá, de Luiz Eduardo Magalhães, já anunciou aí a vontade, né, de ser candidato a deputado federal. Inclusive, o Jerônimo, com a simpatia e a simplicidade dele, já conquistou o prefeito, né? E lá atrás profetizou para o então secretário de Educação, Jerônimo Rodrigues, que ele seria o candidato. O que você vê para o seu futuro político? Deputado estadual, deputado federal? Rapaz, Cige, essa pergunta ia sair. Naturalmente ia sair. Capciosa, hein? Essa pergunta ia sair aqui. Né? Não poderia deixar de fazer uma pergunta, né? Como disse. Um político novo, com um futuro promissor pela frente. Essa pergunta é uma pergunta que muitas pessoas fazem, e eu acho que é uma pergunta mais do que necessária, né? Para um jovem, para um 35 anos de idade, jovem, pelo segundo mandato, presidente de consórcio, e assim, acho que com muita boa relação com todos os prefeitos da região. Eu não penso muito nessa questão da briga pelo poder. Eu não tenho muita vaidade, eu não tenho muita ganância pelo poder. Eu tenho muita vontade, e talvez a minha maior vaidade é entregar. Por exemplo, eu cheguei no primeiro mês lá como presidente do consórcio Velho Chico e cheguei para minha secretária executiva: olha, eu preciso ser diferente. Eu preciso sair daqui e deixar um legado. Eu preciso sair de Ibotirama e as pessoas pararem e falarem assim: olha, doutor Laércio deixou o legado, esse legado. E eu acho que a política, ela, assim como na nossa vida, a gente precisa entregar o máximo possível que a gente pode, e se for para os desafios aparecerem, a gente precisa assumir. Eu não tenho pretensão, eu não tenho planejamento de ser deputado estadual ou qualquer outra coisa que seja. A minha intenção é terminar o meu mandato de prefeito, deixando um legado para a minha cidade de Ibotirama. Se este legado que deixo aqui que deixarei for necessário, se for de interesse público, se for de interesse do grupo político, não só do de Ibotirama, mas do interesse do grupo político estadual, eu sou preparado e trabalho no ponto de vista mental e emocional para assumir desafios. Eu acho assim, eu não tenho planejamento, não tenho nenhum tipo de... O meu planejamento é terminar meu mandato, seguir minha carreira como médico, que sou, porque eu estou prefeito, mas eu sou médico. Eu continuarei minha carreira médica. O que vem depois, eu até quero continuar contribuindo, seja dentro da política ou fora da política. E cabe muito a uma discussão de grupo. Ninguém é candidato de si mesmo. Eu acho que é muito de grupo político. Se for do interesse do nosso governador Jerônimo, se for do interesse do nosso ministro Rui, se for do interesse do nosso grupo político de Ibotirama, eu acredito que alguém precisa assumir o desafio. Se for o meu nome de interesse, a gente precisa estar pronto. Principalmente do ponto de vista de inteligência emocional. Líder precisa ter inteligência emocional. E eu tenho humildade de reconhecer que preciso evoluir muito para poder crescer na política. É assim que a gente precisa. Então, assim,
objetivamente, não tenho nenhum tipo de planejamento de ser o deputado federal, estadual, ou seguir a carreira política. Não tenho. A minha intenção é terminar o meu mandato, deixar o legado em Botirama e voltar à carreira médica. Estávamos conversando, né? E aí até mesmo você e o Cid evidenciou a questão de que Botirama tem se tornado uma referência aqui para a nossa região. Acredito que isso frente ao excelente trabalho que o senhor vem desenvolvendo junto à sua equipe da administração. E isso é tão certo que o senhor concorreu às eleições dentro do consórcio Velho Chico e se tornou o presidente. Então, gostaria que o senhor também falasse um pouco sobre como é que se deu essa insurgência do seu nome para concorrer ao cargo e essa vitória, né? Assim, ontem um prefeito, um assessor de um prefeito lá em Barreiras, que já me conhecia de rede social, tinha ouvido falar, e ele chegou para mim: rapaz, eu achei que você era calado, eu achei que você... Porque ele me viu ontem na reunião dos prefeitos e eu provoco, e eu questiono, e eu vou para cima, e eu dialogo, e eu entendo, e eu escuto. E ele disse assim: moço, eu não sabia que você era assim, não. Participativo, de tentar evoluir as coisas, de tentar fazer as coisas darem certo. E ele me falou aquilo ontem, eu achei engraçado. Lembrei aqui hoje, mas eu achei engraçado. Mas o consórcio, eu já era vice-presidente, né? Há 4 anos, eu fui vice-presidente do consórcio por 4 anos. Então, eu já tinha ali um pouquinho de experiência em relação ao consórcio público, que, na minha opinião, para que as pessoas possam entender o que é o consórcio público multifinalitário, são diversos municípios. Hoje eu assumi com 12, estamos com 14, provavelmente vamos para 16. São vários municípios que se unem para fazer uma força política regional para buscar transformação e melhora na vida do povo, não só para cada cidade, mas do ponto de vista regional. O Brasil ele não é dividido ali nos estados, Bahia, Maranhão, Ceará, Tocantins, Goiás. A Bahia ela é dividida por territórios. O território nosso é o território Velho Chico. O território que leva aí o nome do nosso grande rio, Rio São Francisco, e é uma força dos municípios. Eu sempre quis, como disse Matheus, fazer diferente e deixar um legado também regional, buscando a ajuda dos prefeitos. Os prefeitos que estão lá são muito mais experientes do que eu, têm uma história política muito assim grande, cada um com a sua expertise em algo, e a gente tem como presidente a condição e a capacidade de tentar trazer cada um com sua experiência, construindo uma unidade para poder transformar a vida do povo regionalmente. Eu vou dar um exemplo. Nós, nesses 3 primeiros meses, fizemos a Câmara de Turismo do nosso região. Porque nós temos aqui um turismo extremamente forte, sendo exemplo até para o Estado, que é o de Bom Jesus da Lapa, né? Com essas grandes romarias, essas grandes caravanas de pessoas para vir aí agradecer o Bom Jesus, orar com o Bom Jesus. E a gente percebeu isso. Bom Jesus da Lapa tem esse potencial, mas nós temos um cinturão, uma região que pode fazer melhor isso. A pessoa passa por Ibotirama, pode parar em Botirama e fazer o seu turismo em Botirama, pode parar em Paratinga, fazer o turismo até chegar lá. Porque Ibotirama tem o Rio São Francisco, aí vem Riacho com outro potencial, Morro Pará com outro potencial turístico, e que a gente precisa colocar isso no papel. Precisamos mostrar, né? E assim, a gente quando assume o consórcio, que é uma instituição séria e muito acreditada, aí a gente vem e traz o Sebrae, por exemplo, para esse projeto do turismo. Então, você qualifica e ainda dá assim, uma força maior ao projeto. Esse é um exemplo. Estou falando aqui só do turismo, mas aí a gente vai para a agricultura familiar, para a infraestrutura, que o consórcio tem capacidade técnica e operacional de construir pontes, construir
de fazer asfalto, de tentar melhorar estradas vicinais, vias públicas. É uma força regional que nós temos, por exemplo, Lapa teve um problema com chuva, com inundações, e o consórcio estava lá, com carro-pipa, com caçamba, ajudando, porque até vir de Salvador, a força do governo do estado, um pouquinho mais longe, né? O estado, o oeste da Bahia, ele tem essa peculiaridade, a distância até a capital. E o consórcio é uma forma de fortalecer assim, as regiões. Eu tenho convicção que os consórcios públicos, eles são uma outra peça fundamental para melhorar e desburocratizar as políticas públicas. Porque os municípios ainda estão com muitas dificuldades burocráticas para a evolução. Os consórcios públicos, ele tem uma celeridade maior e essa desburocratização ajuda muito no desenvolvimento das políticas públicas. 2026, ano que vem, ano de eleição. Vão ter eleições para governo do estado, governo federal, deputado, senador. Como é que está aí o prefeito Laércio? Qual vai ser o posicionamento do prefeito para o ano que vem? Quem me conhece sabe, né, quem conhece na minha vida pública e pessoal também, eu tenho minhas convicções, eu quando acredito em alguém, eu sigo firme e forte. 2026 lutaremos juntos, com fé em Deus, para que o nosso governador Jerônimo seja reeleito. Afinal, tem sido extraordinário, tem caminhado por todos os cantos da Bahia, tem sido o governador com o maior número de entregas e obras na história da Bahia. Eu não tenho dúvidas que com esse carisma, com essa forma de conduzir a política, porque a política não é só grandes obras, como disse aqui mais cedo, não é só grandes equipamentos, mas é da atenção também, do povo sentir que o seu líder é gente, que o seu líder tem sentimento, que o seu líder gosta de pessoas. E Jerônimo tem isso demais, falando em governador. Os nossos deputados, né? A gente tem construído ainda alguns nomes aqui, né? A gente tinha esse interesse de Terence ser candidato a deputado estadual, mas ele já disse em uma emissora de rádio, na Ibotirama, foi na Portal do Oeste FM, né? Que ele não é candidato a deputado estadual, e a gente já tinha conversado isso anteriormente, a gente fez diversas reuniões. Era do nosso interesse que ele fosse candidato, mas por problemas pessoais, e a gente até entende, precisa entender, não foi o momento, mas a gente vai construir um nome, sim, a gente tem construído. O nome do colega Tito tem sido um nome forte para que a gente possa, que a gente acredita também, afinal ele é um líder regional, um líder que teve ali a condição de vir ao PT, né, que a gente acredita que pode ajudar também essa região, afinal é um cara que já sai de Barreiras com a votação, apesar de não ter vencido a eleição lá em Barreiras, mas ele sai com uma votação expressiva, né? Eu acho que essa condição. O deputado federal nosso é o deputado Afonso, que tem ajudado a gente demais, muito mesmo. Todo ano ele consegue aqui, além de alguns projetos de infraestrutura, mas ele consegue investir com muito dinheiro na saúde. A gente consegue pagar em médicos, enfermeiros, remédios, transporte para ambulância. Isso ajuda muito a gente. Então a gente tem essa Afonso, muito provavelmente nosso grupo vai chegar aí no entendimento de ser o nosso deputado Tito, a estadual, e dependendo de alguns diálogos ainda. E presidente, a gente espera que o nosso presidente Lula seja reeleito, afinal Lula tem demonstrado o carinho e também a vontade de reconstruir esse país, e eu gosto muito do Lula. Eu sempre falo que as pessoas, quem está na política, quem não está na política, tem um pensamento do Lula, quem não conhece a política. Quem entra na política, como executivo, eu nunca fui legislativo, né? Eu não tenho essa experiência e não posso falar para quem é legislador. Mas como executivo, eu vejo que o Lula é, sem sombra de dúvidas, o maior líder da nossa história.
porque realmente você fazer gestão, fazer um governo, com todas as dificuldades que tem, e conseguir deixar um legado, e ele deixou um legado muito grande. Claro que a gente sabe que tem os problemas de todas as administrações, mas eu vejo o Lula ainda com muita força política. A presença, ele pessoalmente tem muita força com o povo, isso é notável. Tem passado por um período, hoje mesmo eu vi uma pesquisa mostrando que ele está assim, seu pior momento em relação à administração, mas eu acredito muito no que ele reverte? Acredito muito. O Lula, ele é muito inteligente, o Lula ele propriamente gera muita confiança na classe política. Então, eu acho que ele vai entender que naturalmente precisa conversar com a base, com o centro. Não dá para você não dialogar com o centro, com o centro ali que as pessoas chamam de centrão. É necessário ceder, é necessário entender, é necessário escutar tanto a classe trabalhadora quanto a classe investidora. Eu acho que buscar fazer essa união entre partidos, ele vai precisar mudar muito, mas eu acho que ele reverte sim, até porque ele tem essa capacidade, sempre demonstrou. E também, como eu disse, eu não vejo ainda um outro. O Tarcísio tem se mostrado aí um líder da direita, que o governador do Goiás lá também tem se dizendo que é candidato, mas a gente não tem uma referência. Assim, o ex-presidente Bolsonaro também ainda acredita ser candidato, então não tem ainda assim uma disputa formada, né? São insinuações e aquilo tudo. Por isso que eu acho que o Lula ainda está na frente. Eu acho que o Lula tem condição de reverter esse quadro e chegar à reeleição. Matheus. Perfeito, né? É muito interessante esse ponto de vista do Laércio, até mesmo porque ele disse que o ponto de vista de quem participa do executivo é diferente de quem acompanha de fora, né? Às vezes a gente vê ali a perspectiva do que se passa no jornal, de que ele está num momento ali de índice de rejeição maior de toda a história política dele, mas se Laércio acredita na trajetória dele, se acredita no potencial dele por tudo que ele já fez pelo país, eu acredito que é porque o Laércio, como liderança, conhece e sabe de todo o potencial do grupo e também até mesmo do Lula, né? Com certeza, Matheus, como eu disse aqui agora há pouco, as casas populares de Botirama demoraram alguns anos. Quando o Lula entrou, eu entreguei as casas. Essas coisas que a gente percebe que, apesar de demorar, demonstrar a população, como disse, ela demora um pouquinho, mas a gente percebe essa melhora, né? O fundo de participação dos municípios aumentou um pouquinho, a gente até tem um pouquinho de preocupação, e eu sou hoje vice-presidente da FEC, a Federação dos Consórcios Públicos da Bahia, estou vice-presidente do Oeste, né? São vários vice-presidentes, eu estou como vice-presidente do Oeste, e a gente discute muito isso. A gente discute justamente essa condição da gente fortalecer os municípios para poder cobrar tanto o governo estadual e o governo federal. Eu acho que a gente precisa reconhecer que muitas coisas melhoraram, mas que tem muita coisa para fazer, e a gente precisa reconhecer que, naturalmente, o presidente Lula, eu não tenho dúvida que ele vai reverter esse quadro, até porque ele tem competência, tem uma equipe muito boa. Eu confio muito no ministro Rui. O ministro Rui, eu tive a oportunidade de trabalhar junto e assim, de conversar muito com ele. É um cara extremamente competente, um cara que precisa, assim, aquele local que ele está, porque ele é um cara que coloca para andar, que trabalha, que faz, que entrega. E eu tenho muito orgulho de ser amigo do ministro também, Rui, e dizer que faço parte desse grupo político, né, que tem o senador Wagner, o senador Otto, o ministro Rui, o nosso governador Jerônimo, todas essas outras grandes lideranças, né?
E o Rui, que inclusive seu amigo pessoal, que tem um futuro brilhante na política nacional ainda, está aí ansioso, né, para ser o candidato a senador, inclusive liderando as pesquisas, né? É como eu disse, né? O Rui fez uma boa gestão no governo do estado, saiu bem avaliado, fez o seu sucessor, tem uma aproximação muito grande com todos os prefeitos. O Rui, ele tem essa, assim como o Jerônimo também. Então, ele é um cara naturalmente muito forte para Senado, né? Eu acho que eles vão acabar ali dentro do grupo, os grandes líderes do nosso estado vão se reunir, ver quem é o melhor candidato para cada setor, e a gente está aqui para apoiar e fazer juntos o que a gente tem que fazer, que é campanha, né? Não tem como não fazer. Laércio, o que o eleitor ibotiramense pode esperar do senhor como prefeito, como chefe do executivo, nos próximos anos aí do seu mandato? Dedicação total, Matheus. Eu brinco e falo com as pessoas, e minha equipe, falei essa semana, que eu lancei a Cidade Empreendedora essa semana, né? Eu aderi ao programa do Sebrae Cidade Empreendedora, e aquilo ali simboliza, é mais uma grande ação que a gente vai fazer, mas é muito simbólico. E eu brinquei lá, falei com minha equipe, que o que eu pedi lá naquele momento foi que não me deixasse cair na besteira de ficar parado, ou de achar que estou num momento de conforto, né? O conforto é uma palavra, assim, que eu não gosto muito de falar, ou de estar no conforto. Todos nós gostamos, mas você precisa querer evoluir. Então, o que a população de Botirama pode esperar de Dr. Laércio é dedicação, é trabalho, porque o meu objetivo aqui não é apenas ser prefeito. Ser prefeito por ser prefeito não enche meus olhos. Meus filhos precisam, como faço, andar comigo na rua e perguntar assim: pai, por que o senhor calçou essa rua? Por que o senhor está fazendo aquela avenida que liga Ibotiraminha até o Jardim Novo Tempo, que passa pelo Campo Bahia e pelo Nego do Bode? Porque seu pai tem um compromisso com aquela população. Por que seu pai está fazendo... Então, assim, eu tenho muito disso. De deixar, quando você faz algo e você está no objetivo para deixar um legado, você não se aquieta, você não consegue parar. Porque tudo você diz assim: eu não posso ser mais um. Eu não posso, eu não quero passar. Claro que a gente tem uma cidade para cuidar, tem diversos problemas, diversas situações que a gente precisa resolver, até porque a gente não resolve tudo. Não somos super-heróis. Eu sempre falo para os colegas vereadores, para o vice-prefeito Filu, que nós não somos super-heróis. Nós não somos super-heróis. A gente quer o máximo, quer o melhor para todos, mas a gente faz o máximo que pode. Eu só peço à equipe: façam o melhor. Filuzinho, ele parece um menino de 15 anos. Eu nunca vi aquilo, não, mas eu acho que é por isso que deu certo e dá certo comigo. Porque Filu também gosta de Botirama, gosta do povo. Filu também, ele não quer ficar parado. Poderia, com o seu 8º mandato, praticamente, acho que ele está no 8º, se não me engano, se acomodar, né? Afinal, são 30 anos de vida pública, mais de 30 anos de vida pública, que o cara diz: não, agora eu já dei minha contribuição, vou ficar aqui quietinho. Vou me aposentar. Vou me aposentar. Mas Filu não. Filu me liga todo dia cedo. Todo dia cedo ele diz assim: ei, doutor Laércio, e aí hoje nós vamos fazer o quê? Então, assim, isso motiva a gente também. Eu tenho muito orgulho, assim, muita satisfação em ter um vice-prefeito como Filu, e que representa, na minha opinião, uma classe que historicamente precisava ser abraçada, a classe dos pescadores. Eu fiz assim, quando o nosso grupo político decidiu o nome de Filu, e foi também um desejo grande meu, foi também eu poder presentear a classe dos pescadores, né? E aí já veio Francisco da Pesca também, que veio com a gente e trouxe com essa classe de pescadores. E a gente tem o máximo de respeito. Afinal, essa classe é projeta e traz para Ibotirama mais de, se for fazer conta aí, talvez uns 18, 20 milhões, até mais, eu não sei essa conta ao certo, mas uns 18 milhões por ano aqui dentro dessa cidade, né? Os
pescadores Então, nunca estiveram movimenta tão bem muito. representados. Muito bem representados, tanto com o Filu e também Quanto com o com o Francisco da Francisco. Pesca, né? Prefeito, você falou lá atrás sobre a questão do empresário lá de Santa Catarina, a questão do aeroporto, desenvolvimento, e a gente sabe que Ibotirama carece ainda de grandes indústrias, né? Até porque a nossa questão da energia na nossa região aqui é um uma falha, problema, né? Uma falha. E, assim, foi um tema da nossa discussão de ontem, viu, Cid? A gente fez uma assembleia entre prefeitos ontem e foi tema da nossa reunião, foi justamente essa cobrança com a Coelba, né? A Coelba, ela tá acabando, né? O ano que, acho que, se eu não me engano, é esse ano ou o ano que vem a concessão para a Coelba, e nós precisamos provocá-la, nós precisamos mostrar para a Coelba que nós não estamos satisfeitos. Não dá para uma pessoa comprar 3, 4 ter um sonho da sua casa própria, compra uma geladeira, um ar-condicionado, um fogão, e no outro dia queima. Poxa, está mexendo com sonhos, está mexendo com projetos de vida, com projetos de transformação de pessoas. É claro que toda empresa, todo trabalho tem suas dificuldades, mas nós precisamos e nós queremos uma estrutura e uma qualidade melhor do serviço. Então, essa é uma discussão grande, e falando sobre os investimentos nas indústrias, o nosso comércio é muito forte, né? O nosso comércio ele tem um poder de empregar muito grande, de gerar emprego e renda muito grande. Botirama tem esse potencial, grandes empresas aqui nós temos. Eu sempre falo, quando alguém diz, moço, traz grandes empresas, eu disse, nós temos grandes empresas em Botirama. Aqui tem. O Edilson Demac mesmo, quando precisa de funcionário, é uma luta, né? É assim. Até vaga tá tendo, e né? ontem a gente estava na Cidade Empreendedora falando com o presidente da CDL, o Emanuel, e ele dizendo, doutor, lá tá cheio de vaga. Lá tá cheio de vaga de emprego. Então, assim, mas a gente sabe, né, que não é um déficit de Botirama, é um déficit nacional, é o desemprego. Isso realmente é uma dificuldade que nós ainda temos. E falando em investimentos, eu tenho provavelmente a gente vem agora com um projeto de turismo também muito grande em Botirama. Eu acho que a gente vai conseguir dar uma melhorada aqui. Eu penso muito que as pessoas aqui passam por dia indo pela BA 160, pela BR 242, média aí, talvez, se você for fazer uma conta rápida ali, devem passar mais de 1.000 carros por aqui diariamente. Tranquilamente. Se você que é um cara que tem experiência com essa estrada, tranquilamente passam mais de 1.000 carros. Dentre esses 1.000 carros, vamos dizer que 70% aí seja de transporte rodoviário de caminhões. 70% caminhoneiros. 30% desses carros sejam famílias, trabalhadores, essa coisa. Eles não podem só parar, ficar aqui e seguir. Eu penso que Botirama precisa prender essas pessoas aqui, no mínimo 1 ou 2 dias, para que eles possam gastar aqui. Atrativo nós temos, né? Nós estamos ao lado do rio mais famoso do Brasil. A gente precisa fazer com que as pessoas aproveitem mais do potencial turístico do Rio São Francisco. A gente tem que fazer as pessoas verem a força do comércio local. A culinária. A culinária. E assim, a gente tem empresas aqui que entregam de verdade. Então eu tenho E para além disso, a gente tem uma coisa que eu sempre digo às pessoas. Muitas vezes a gente se prende ali aos grandes empreendimentos, mas são os pequenos empreendimentos que mais empregam. A comida que vai para a nossa mesa, 70% dessa comida é feita da agricultura familiar. Como é que está a agricultura familiar no nosso município? O nosso município ele teve um aumento substancial no apoio e na qualificação técnica de pessoas para que pudessem fortalecer a agricultura. Eu penso que a gente pode ser muito melhor. Confesso que eu acho que a gente pode ser muito melhor. Tem espaço para melhorar. Muito, até porque nós temos pouco irrigantes. Nós temos um rio gigante, mais de 75 quilômetros de margem de rio e tem um número mínimo de irrigantes. E Botirama tem esse potencial. A gente precisa fazer as pessoas acreditarem, precisa fazer o jovem ficar no campo.
Graças a Deus, a gente tem um secretário de Desenvolvimento Econômico Rural e Urbano extraordinário, que trabalha de uma forma muito assim, séria e tem transformado a agricultura familiar da nossa cidade. Crescemos muito, crescemos no número de apicultores, crescemos na bovinocultura de leite, na bovinocultura de corte, mas fizemos melhoramento genético. A gente tem um programa de melhoramento genético aqui, para quem não sabe, em Votirama, com fertilização artificial e tudo isso. Mas a gente pode fazer mais. Eu acho que é muito de mostrar, e eu tenho falado isso com o Sandro, a gente precisa mostrar os cases de sucesso para que as pessoas possam acreditar mais. A exemplo do cercado, a exemplo dos olhos d'água, a exemplo da Copa Mestre, são cases de sucesso. O cercado, a aldeia do chá, agora com a polpa de frutas, são exemplos de sucesso. São pessoas que conseguem ter ali uma condição financeira com o seu trabalho da agricultura familiar. Né? Então, nesses 4 últimos anos, eu bati todas as metas de compra da agricultura familiar. E esse ano, o ano passado, foram mais de R$500 mil comprados na agricultura familiar. Esse ano, eu não tenho dúvida que nós chegaremos aí nos R$700 mil comprados na agricultura familiar. Se você for dividir isso mensalmente, dá mais de 60 mil por mês. Só investimento na agricultura familiar, só nessa parte. Fora o que vendem em feiras, fora o que vendem em supermercados. Né? Então, eu acredito muito na agricultura familiar e acredito que a gente precisa melhorar o potencial, principalmente da irrigação. É isso. Eu tive a oportunidade de visitar agora há pouco a serviço da Condevasf, né? O doutor lhe deu trabalho, né, mano? Rapaz. Olha o que eu fui inventar pro homem aí, inventei. O homem me colocou no campo, sim. Mas é gratificante, né? A gente conhecer todas as comunidades rurais do nosso município e perceber que, de fato, nós temos potencial e capacidade de produzir e fornecer frutas, verduras e legumes. De forma sustentável. De forma sustentável, tanto na feira quanto também para a agricultura familiar, né? E até mesmo há alguns que se arriscam a aventurar um pouco mais e tem até condições e estrutura para poder exportar, né, essas frutas, tanto para fora do país, até mesmo para outros municípios e estados. E eu gostaria de saber, assim, da Secretaria de Agricultura, o que é que o senhor tem feito à frente, até mesmo com o seu secretário, para poder cada vez mais beneficiar o pequeno produtor rural do município de Votirama. Como eu disse, né, o nosso secretário Sandro, ele tem uma expertise, uma forma de trabalho muito boa. E eu tenho feito, assim, Matheus, não só na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Urbano e Rural, porque eu mudei de agricultura para desenvolvimento econômico na época, lá, e aí o povo ainda conhece como Secretaria de Agricultura. Sandro, ele tem projetos extraordinários. Nós fizemos o Desenvolve Votirama, fizemos parceria com o Senac, com o Senai, com o Sebrae. Foram mais de 60 cursos ministrados durante esses 4 anos, desde de orientação técnica para mandiocultura, para orientação técnica para horticultura, para apicultura, então, assim, o que a gente mais fez? Investimentos na qualificação técnica, foram muitos e muitos eventos de qualificação de pessoas, porque não dá para fazer mais nada com amadorismo, nem mesmo o pequeno produtor, esse mesmo que tem que acreditar na tecnologia, e é o que eu tenho feito assim muito na Secretaria de Agricultura e em todas as secretarias, levando a educação. Não dá para a gente trabalhar política pública em qualquer que seja a secretaria sem trabalhar a educação. Eu sempre falo, Sandro, quando for um orientador técnico, procure também falar de alguma forma com a base, com o pequeno produtor e com a família do pequeno produtor. Aí, projetos de irrigação são diversos, projetos de
de apoio à agricultura familiar voltado à entrega do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o PENAE, né? Então, para além disso, essas parcerias com a CDL também, para poder fazer essa ligação entre campo e cidade, a qualificação de profissionais. A gente colocou aqui, pra você ter noção, nós fizemos um curso de eletrificação de redes altas, né? Foram 23 alunos, todos estão empregados, todos os 23, ganhando salário de mais de R$3.000, R$3.200. A própria empresa Sirtec, na época, fez uma parceria com a gente e contratou os mais de 23 alunos. A gente fez 40 de auxiliar administrativo, fizemos curso de máquina, de tratorismo, de manicure, e não só a Secretaria de Agricultura, junto com a Secretaria de Assistência Social. Porque lá na Secretaria de Assistência Social, onde a gente tem, assim, vamos dizer, a condição de ver quem é mais vulnerável. E não adianta a gente chegar e achar que fazer assistência social é dar cesta básica. Porque o nego acha que a Secretaria de Assistência Social em cidade pequena é palanque para fazer politicagem. Né? Infelizmente. E comigo não. Graças a Deus a minha esposa está à frente daquela pasta. E aí eu preciso reconhecer a qualidade e também a condição da minha esposa em conduzir a secretaria com muita seriedade, fazendo a diferença, e como ela diz, o fortalecimento das famílias. E buscando aquela pessoa que a gente precisa ajudar do ponto de vista social, mas também dando a condição dela ter uma subsistência. Com cursos de manicure, de cabeleireiro, de confeitaria. Tudo isso nós fizemos durante esses 4 anos e vamos fazer mais. Eu assumi a cidade empreendedora agora. São, se eu não me engano, são mais de 19 cursos que nós ministraremos durante esses próximos meses. Então, a juventude de Botirama pode aguardar otimista em relação a esses cursos, né? Com certeza. Matheus, nós temos uma dificuldade no país que a juventude ela sai ali do ensino médio e se pergunta para onde é que eu vou, né? Eu sempre falo que a gente precisa mudar a cultura da empresa. Botirama, a pessoa não pode achar, não, vou acabar o 3º ano e ou eu vou trabalhar no comércio ou eu vou para a prefeitura. Não, eu preciso da prefeitura para ter um emprego. Não existe uma prefeitura que tem condição de empregar a cidade como um todo. Não existe, senão você não paga funcionário, senão você não compra remédio, senão você não tem a mínima condição de conduzir uma cidade. Até porque a própria lei limita também, né? Pronto. A própria lei lhe dá o máximo de pessoal. Você tem que cumprir o máximo de pessoas que você pode contratar. Como o Cid falou, e ele conhece bem disso. Você também, Matheus. Você é um advogado. Então, a gente não tem condição de empregar todo mundo. Não tem emprego para todo mundo na prefeitura. A pessoa precisa parar e entender que ela pode empreender. Ela pode empreender. Eu fico imaginando, quem foi que inventou o iFood? O cara é um empreendedor nato. Quem inventou o Uber? Cara, a gente precisa ter essa cultura. A gente precisa ter a cultura de transformar. A gente tem dificuldade dos pescadores. Vamos dar um exemplo. Os pescadores têm dificuldade de ir ao rio. Vamos empreender. A gente tem dificuldade de ir na zona rural. Vamos empreender. Eu acho que essa questão dos jovens é entender que tem um prefeito que se preocupa com isso, por isso que está investindo nessa questão. Montou a sala do empreendedor, montei. Apesar das pessoas, eu vejo, como eu disse a vocês, as grandes estruturas, todo mundo passa lá na praça que fiz 9 de Doutor Laércio, ficou maravilhosa. O melhor prefeito do Brasil. E eu também concordo, eu adoro uma praça nova. Eu adoro aquela quadra lá
que tem uma disputa de futsal ali, Vôlei. que a gente mudou aquela quadra, né? O povo pedia muito uma quadra com dimensões profissionais e a gente fez isso. E aí todo mundo me parabeniza. Mas eu nunca recebi um elogio pela sala do empreendedor. Nunca. Tem 1 ano e pouco que ela está funcionando. Ninguém nunca disse, doutor Laércio, parabéns pela sala do empreendedor. Então, parabéns, doutor. Foi o primeiro. Foi o primeiro, Cid. Então, isso é necessário. Então, assim, o que eu mais quero, e eu acho que o jovem precisa da esperança do jovem, é que tem um prefeito que se preocupa com isso, de mudar pensamento. Pode, o jovem tem que sair ali e dizer assim, rapaz, eu posso fazer diferente, eu posso empreender, né? Eu não preciso... Oportunidade tem. Eu- Está tendo, né? Alguns não tem, mas assim, a gente tem buscado Dá. dar. Com a própria sala do empreendedor é um Isso. exemplo disso. A gente tem buscado dar, né? Mas é isso. O jovem, porque às vezes o jovem, igual o prefeito falou, ele sai do ensino médio, né, ele fica perdido. Porque em muitas empresas, ou até mesmo para quem vai empreender, nem sempre a faculdade também é o melhor caminho. Às vezes um curso técnico. Né? E está muito concorrido, né? Em relação à vida acadêmica. E essa questão também o próprio prefeito falou, a questão da UFBA EAD. Tem um caso lá em Barreiras de um primo da minha esposa. Há um certo tempo atrás, ele adolescente, e eles sem perspectiva. Eu falei com a mãe dele, o que esse menino gosta de fazer? Eu gosto de mexer no celular. Eu falei, vou dar um curso para ele. Fui e comprei um curso online, né? Chegou os livros no correio e tudo, fui lá naquele, entreguei, vai estudar, vai aprender. Através daquele curso, ele estudou, aprendeu, já tem uma loja de assistência técnica em Barreira. Tá certo? Depois ele foi fazendo mais cursos, foi se aperfeiçoando. Mas ali foi o pontapé inicial, ele começou a pegar celular de um amigo, de um parente para consertar. Hoje ele tem a loja dele. Eu acho que é muito da mudança do pensamento. Eu sempre falo, se tem um legado que eu quero deixar, é a mudança do pensamento. Eu vou assim, mudar de assunto rápido, mas eu vou fazer vocês entenderem quando eu falo em mudança de pensamento o que é. Vou dar um exemplo. O morador dos Morrinhos. Morrinho ali, logo após a Aldeia do Chá. Ele não tinha asfalto. Depois de... Estou dando Morrinhos, um exemplo. Poderia ser Boa Vista, Lagamar, Barro Alto, Joanovo, lá na frente. Esse morador que está lá na frente, ele não pode se sentir insatisfeito, porque o asfalto não chegou até lá. Ele precisa se sentir satisfeito, porque ele já contemplou 10... Claro que ele precisa ter essa condição de querer mais, e é natural, que é minha também. Eu também queria asfaltar até a Boa Vista. Talvez, com fé em Deus, eu conseguirei. Mas o cara precisa estar feliz. Então, essa mudança de pensamento, eu acho que a gente precisa trabalhar, não em Botirama, mas no Brasil como um todo. Minha filha outro dia chegou em casa e agradeceu a mãe por algum motivo. E, naturalmente, o pai, olhando aquilo, poderia ter dito, eu. Aí eu chamei minha filha e disse, seu pai está super feliz, porque você parabenizou sua mãe. Você entende? E eu faço isso em casa, tento fazer, né? Para que a gente possa mudar pensamento. Eu acho que é muito disso que a gente precisa deixar, né, de legado. Se eu conseguir deixar a mudança do pensamento, para mim já tá bom. Não pode ser prefeito por ser prefeito, não pode ser repórter por ser repórter, não pode ser advogado por ser advogado, não pode ser médico por ser médico. Tem que fazer a diferença. Deixa pra gente registrado aí as 3 obras que o senhor considera serem mais importantes realizadas dentro da sua administração até o presente momento. O colégio em tempo integral, Odontina Laranjeira, extraordinário, estrutura extraordinária, sem sombra de dúvidas. A entrega das 50 casas, das 150 casas, as unidades habitacionais. É muito bonito ver a política pública de habitação dar certo.
você sonhar em ter uma casa e conseguir, eu acho extraordinário, porque ali tem muitas pessoas que trabalhariam a vida inteira e não teriam a condição de ter uma casa. Então, Colégio Odontina Laranjeiras, as 150 unidades habitacionais entregues e, sem sombra de dúvidas, o nosso Hospital Regional Velho Chico, com 100 leitos clínicos, com 10 leitos de UTI, com tomografia, com estrutura extraordinária, com uma mudança regional da nossa saúde. Não é só para Ibotirama, é para a nossa saúde, porque é muito grande aquela estrutura. Não é uma estrutura que é só para Ibotirama, é uma estrutura regional. E está aqui, é real, já está ali. Provavelmente a gente entrega ainda nesse semestre. Estamos ali na dependência de poder avançar com a obra, porque é como se você estivesse na sua casa, morando dentro da casa e tivesse que fazer pintura, trocar azulejo, É difícil, né? Não é fácil, não. Essas, para mim, são as 3 maiores obras estruturais do nosso governo. Vai deixar um grande legado. Cid. Muito bem. Isso é bom, né? Porque eu acho que fazer o bem é tão gostoso quando você faz o bem. Eu tive uma experiência em Brasília por 10 meses lá na Presidência da República, inclusive no próprio Ministério que o Rui hoje é ministro, né? E pude trabalhar, e às vezes quando nós atendíamos ali um prefeito do município, quando a gente conseguia atender aquela demanda, era tão gostoso, rapaz. Né? Então, é satisfatório. É satisfatório. É satisfatório. Quando eu vejo assim, o prefeito, doutor Laércio, falando, a gente vê que ele fala com o coração, que ele fala com a alma. E se preocupa realmente com as pessoas. Se preocupa realmente com as pessoas. Então, é isso. Espero que o prefeito, doutor Laércio Santana, tenha vida longa na política, porque a política com P maiúsculo é muito bonita, é muito boa de fazer. Eu acho que nós temos que incentivar as pessoas de bem, o cidadão de bem entrar na política, e nós temos que parabenizar as pessoas de bem que estão lá lutando. Porque os maus políticos, eles querem que a população desacredite da política mesmo. Não, todo político é ladrão. O péssimo político, ele quer que a população pense isso mesmo, porque ele vai continuar no poder, ninguém vai... Então, quando a gente vê um político novo, sério, como o doutor Laércio, que não persegue ninguém, que atende todo mundo bem, que faz o bem, que fica feliz, então a gente só tem que parabenizar. Parabéns à população de Ibotirama, né, por ter um prefeito como o doutor Laércio. Parabéns à política baiana por ter um político como o doutor Laércio. A gente tem que parabenizar e torcer para que outros políticos, outras pessoas consigam também entrar na política. O doutor Laércio falou agora, você que você foi a primeira vez candidato a vereador, prossiga, continue, porque nós precisamos ter cada vez mais pessoas boas fazendo a política com P maiúsculo. Sirva de exemplo para você, meu querido Matheus. Estamos aí, né? No início da caminhada. Vamos continuar trabalhando, seja o que Deus quiser, seja feita a vontade de Deus. Assim eu abro mão da ansiedade, abro mão de tudo aquilo que não é benéfico para a nossa saúde mental. E é isso, não tem muito o que falar não. É trabalhar e esperar que as pessoas reconheçam o nosso trabalho. Quem sabe numa próxima a gente consegue lograr isso nessa caminhada. Laércio, suas considerações finais. Matheus, primeiro agradecer a você pelo convite, ao Cid também aí, por participar desse grande projeto. Agradecer também ao meu vice-prefeito, Filu, que está sempre ao meu lado, aos nossos vereadores, a toda a Câmara de Vereadores, aos meus secretários, à minha família, minha esposa Monique, aos meus filhos Maria Isabel e Laércio Júnior, meus pais, Dona Neta, Jocilon, aos meus irmãos, Cassinha, Flávio e Isis, o meu muito obrigado, já estendendo o meu abraço a toda a minha família, a todas as nossas lideranças políticas também representadas pelos secretários, pelos vereadores, por todos aí que estão. Agradecer principalmente ao povo de Ibotirama, e dizer que fico muito feliz de poder fazer parte da história dessa cidade. Eu fico muito feliz de ter sido escolhido para representar um povo que amo, um povo que aprendi a gostar,
que cresci, que sou fruto desta cidade, que sou fruto deste povo. E hoje estou líder desse povo, mas com muito orgulho. Então, dizer a Deus que me mantenha com essa condição de fazer o bem, que me mantenha com a consciência que preciso fazer cada vez mais, de que eu posso sim melhorar cada dia, de reconhecer os erros, mas também de saber que temos muito acertos e de fazer com que as pessoas entendam que o que nós queremos aqui é transformar vidas através da política, como o Cid falou, e que através da política a gente passar para as outras gerações o sonho e a esperança de dias melhores. A gente quer isso, que a gente tenha a condição de ser uma certa referência às outras gerações e que eles possam também acreditar que a política feita com coração e carinho é a melhor forma de transformar a vida das pessoas. Muito obrigado, Matheus. Muito obrigado a toda a equipe aí que ficou escutando a gente por muito tempo. Também a minha assessoria de imprensa ali, representada por minha parceira de sempre, Joyce. Dizer que muito me orgulha de fazer parte da primeira vez desse podcast aqui. É uma experiência muito boa. Afinal, eu gosto muito de conversar. Meus pacientes sabem que minhas consultas demoravam 1 a 2 horas de relógio, porque conversar é uma forma da gente poder tirar um pouquinho ali do estresse, de dividir um pouquinho os problemas, também de entender as pessoas. Eu acho que Deus me abençoou com essa vontade aí de escutar e também de dialogar. Muito obrigado. Eu costumo dizer que quem não gosta de Laércio é porque ainda não teve a oportunidade de ter um diálogo aberto com ele, ter um bate-papo. Porque ele, não é porque ele está aqui se apresentando no podcast, que ele é essa pessoa simples, que ele é essa pessoa humana e que demonstra e faz até mesmo um esforço de demonstrar o cuidado e o amor e o carinho que ele tem pelas pessoas. Eu agradeço ao Laércio pela atenção, por ter tirado um tempo da sua rotina para estar aqui conosco. A rotina dele é muito corrida, está sempre a Salvador, ontem esteve em Barreiras, já esteve em Bom Jesus da Lapa. Sexta-feira teremos lá novamente. Sexta-feira agenda tem mais uma agenda. Né? Teremos sexta-feira uma agenda com a Igreja do Bom Jesus lá para tratar justamente sobre o turismo. E eu tenho certeza que assim devagar a gente vai construindo uma região melhor, uma cidade melhor. E isso demonstra ainda mais a importância que ele dá de transmitir às pessoas o que ele vem fazendo na sua administração e o carinho com as pessoas. Eu peço a vocês que estão nos assistindo que sigam a nossa página no Instagram, @podcast oficial. E sim, você pode fazer suas considerações também. Eu posso assistir? Por favor. Não, eu quero agradecer ao prefeito, que no momento ele chegou para nós e falou assim, tem que ser rápido. Que pergunta você vai fazer, que vocês vão falar? Que tem entrevistado que essa pessoa fala. Minha social media morre ali, que ela diz assim, você não me escuta. Vai. O bom é assim, tem entrevistado, vai perguntar o quê? Ou seja, eu falei no meio do podcast uma coisa e repito. Quando você faz e fala a verdade, você não tem por que preparar, você não tem por que temer, você vai chegar aqui, vocês vão naturalmente, como profissionais e como um podcast, nós vamos dialogar e eu vou falar o que penso. Pronto. Não, porque uma certa feita, para nós encerrarmos, uma certa feita, lá em Barreira, fui entrevistar, foi até um político também. Aí ele, sentamos na bancada, ele pegou a lista e falou, tá aqui as perguntas pra você fazer. Se você fugir, sair fora aqui, eu levanto e vou embora. Eu falei, então você pode levantar e ir embora que eu não vou seguir sua lista. E não teve entrevista. Então, eu acho que o político ele tem que estar preparado. Tem que estar preparado para o diálogo, né? E o prefeito é preparadíssimo. Na semana que vem tem mais entrevistado, então? Temos Edilson, né? Um empresário forte aqui da nossa cidade e região. Edilson da EMAC. Contar um pouquinho da história dele. Vai contar um pouco sobre a história dele, sobre a importância do empreendedorismo aqui no nosso município e falar sobre os impactos que a empresa dele tem causado. Logo após o Edilson... Não fale mais não, senão perde a graça. Depois vai perder a graça. Então tá, joia. Logo mais voltamos com mais novidades. Sige. Um abraço a todos, prefeito. Obrigado. Deus abençoe a vocês. Muito obrigado. Prefeito, muito obrigado pela sua Estaremos aí qualquer hora de novo para poder trazer mais informações e bater um papo aqui com o povo de Botinha. É isso. Um abraço a todos. Valeu, meu povo. Um beijo.